Olá, galera do nono ano, dando continuação à nossa aula. Nós estamos vendo ligações químicas, como é que as ligações são feitas, do que depende as ligações, do que depende a formação de novos compostos. Cada composto possui átomos, os átomos precisam ter afinidade entre eles para formar elementos. A gente falou desde a formação dos planetas, desde a formação das galáxias, desde a explosão. Tudo ocorreu para que os átomos estivessem soltos e depois, por afinidade, eles começaram a fazer as suas ligações. Para fazer ligação, os elementos têm que ter algumas propriedades. Todo átomo ele tem o centro, é onde tem o próton e nêutron, e ele tem a região externa, onde estão os elétrons, que é a chamada eletrosfera. Então, para unir um elemento a outro, tem que haver troca de elétrons. Os elétrons vão trocar informações entre eles. Nós já vimos que elementos que ganham elétron ficam negativos. Elementos que perdem elétrons ficam positivos. Então, cada ligação dessa aí vai ter a distribuição de elétrons. Cada elemento desse aí distribui elétron um para o outro para que ocorra equilíbrio. Normalmente, cada ligação vai ser feita com a doação de elétron para um elemento e recebimento de elétron do outro. Porque a intenção é que os elementos eles fiquem equilibrados, eles fiquem como se eles não precisassem mais trocar elétrons entre eles. Se eles estão equilibrados, é quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Eles não vão precisar mais estar doando nem recebendo elétrons. Então, na verdade, a ligação nada mais é do que passagem de elétrons de um para o outro. E na última camada de distribuição de elétrons, é nessa última camada que a gente vai ter que ter 8 elétrons. A exceção se dá pelo hidrogênio, que ele só tem um elétron na última camada. Então, no caso, se eu for precisar, ele precisa somente de um elétron. Então, os elementos precisam ter 8 elétrons na última camada, que é a chamada regra do octeto. Octo quer dizer 8. 8 elétrons na última camada e, consequentemente, eles não vão mais trocar elétrons. Eles estão estáveis. Essa é a palavra. Quando as ligações são feitas, os dois elementos tendem a ficar estáveis. Quando chegar mais lá na frente, quando a gente fizer um balanceamento químico, os elementos que estão formando o produto, eles têm que estar equilibrados, têm que estar balanceados, com a mesma quantidade de substâncias de um lado e do outro. Aqui é a mesma coisa. Para eu dizer que uma ligação foi feita e os elementos continuam juntos ainda, é porque esses elementos encontraram o par ideal, onde um vai doar elétron e o outro vai receber elétron. E isso faz com que eles fiquem estáveis. Para uma ligação estar estável, tem que ter 8 elétrons na última camada. Aí vai ver aqui então os tipos de ligações, que a gente já viu, né? Está fazendo a revisão. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. A ligação iônica é feita entre os metais e os ametais. A ligação covalente
entre um ametal e um metal. Desculpa. A ligação covalente é entre um ametal e outro ametal, beleza? E aqui entre os metais. Então aqui é metal e ametal, aqui é entre dois ametais, e aqui a ligação metálica é entre dois metais. A gente vai ver que tem propriedade. Por exemplo, na ligação iônica, a gente vai ver que um elemento vai doar elétron e o outro vai receber. Na ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Quando eles compartilham elétrons, os dois vão deixar que esse elétron fique sendo levado de um lado para o outro. Na ligação iônica, não. Um vai doar e o outro vai receber. O comportamento de metal e ametal, quando se ligam e formam as substâncias, vai depender da última camada eletrônica. Como a gente falou lá, a última camada, chamada camada de valência, é quem vai me dizer se o elemento vai ganhar ou se o elemento vai perder elétrons. Isso a gente tem que saber. Por exemplo, nos metais, em geral, eles possuem 1 a 3 elétrons na última camada. 1, 2, 3 elétrons na última camada. Então, os metais possuem de 1 a 3 elétrons na última camada. O que é que a gente tem que entender disso aí? A gente tem que entender que cada elemento ele possui a sua característica. Os metais fazem isso. Os ametais são diferentes. Eles recebem elétron. Metal tem tendência de perder elétron. A metal tem a característica de receber elétron. Metal tem característica de perder elétron. E os ametais têm características de receber elétron. Tanto é que aqui, ó, na camada de valência, na última camada, alguns têm 7, alguns têm 6, alguns têm 5, porque vai de 4 a 7 elétrons na última camada. Veja a diferença, viu? Os metais vai de 1 a 3 elétrons na última camada. Nos ametais vai de 4 a 7. Isso aqui me diz em qual família eles estão. Aqui, ó. Família 1, 2, 3. Família 4, 5, 6 e 7. Porque quando eu saio daqui de 7 elétrons na outra camada e vou para 8, somente os gases nobres possuem 8 elementos na última camada. Ele é nobre porque ele não se mistura. Guarda isso na cachola. Os gases nobres não se misturam com outros elementos. Por que vocês não se misturam? Porque, por natureza, eles já têm 8 elétrons na última camada. Os outros não. Os outros têm de 1 a 7 elétrons na última camada. E aí, por isso, que eles vão precisar estar recebendo ou doando elétrons. Porque todos os elementos eles precisam entrar na chamada regra do octeto, que é possuir 8 elétrons na outra camada, quando quem já tem isso aqui são os gases nobres. Isso aqui você tem que olhar lá atrás, quem já deu isso aqui, ó. Quais são as camadas de distribuição de elétrons. Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 8 elétrons, camada N, 8 elétrons, camada O, 8 elétrons, camada P, 8 elétrons. Isso aqui é em relação a gás nobre. Todos eles, com exceção do primeiro, que é o hélio, possuem 8 elétrons na última camada. Como o hélio só tem 2 elétrons, com 2 elétrons ele já está estável. Beleza? Aí aqui, ó,
nessa coluna aqui, ó, tem a quantidade de elétrons em cada camada. Camada 2 eu tenho máximo 2 elétrons, máximo de 8 elétrons na camada L, máximo 18 na camada M, máximo de 32 na camada N, máximo de 18 na camada O e máximo de 8 na camada P. Aí, como a gente já viu lá atrás, vamos trabalhar duas ligações principais, a iônica e a molecular. Na iônica a gente já viu que é uma ligação entre metal e ametal. Metal e ametal. Quando a gente fala metal e hidrogênio, é porque o hidrogênio ele é aquele elemento neutro, que fica lá em cima da camada, aqui, ó. E geralmente os cientistas colocam ele aqui, mas ele tem características mais parecidas com os ametais. Essa é uma discussão para faculdade. A maioria dos escritores de segundo grau acreditam que o hidrogênio ele faz parte da família dos ametais. Então, a ligação iônica ela vai juntar metal mais ametal. Então, aqui eu tenho o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, onde eu vou juntar o sódio com o cloro. O sódio ele é metal e o cloro ele é ametal. Então, se eu colocar uma questão na prova, só perguntando, que ligação seria entre o sódio e o cloro? Você diria, é uma ligação iônica, porque eu estou ligando um metal mais um ametal. Para você ter certeza disso, você vai lá na tabela, já deixei aqui para isso, onde é que está o sódio. O sódio está aqui, ó. Ele é um metal. Cadê o cloro? Procura o cloro. O cloro, ele é um ametal. Para ser ligação iônica, tem que ter essa característica que já tem, ó. Metal, mas ametal. Fechou. Quando a gente viu lá que os metais eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e os ametais têm 5, 6 e 7, geralmente metal tende a perder elétrons e o ametal tem características de ganhar elétrons. Perde elétrons e o outro ganha elétrons. Aqui é a representação, só mostrando, né? O A doa elétron para o B, A vai doando para o B, A fica positivo porque saiu um elétron de A, quem perde fica positivo, quem ganha elétrons ganha negatividade. Lembra disso. Se perdeu negatividade, fica positivo. Se perdeu elétrons, fica positivo. Se ganhou elétrons, fica negativo. Tranquilo? Aí aqui, essa é a chamada equação de Lewis, Lewis, onde ele mostra figurativamente para onde foi esse elétron. Veja, aqui eu tenho o núcleo do sódio, e aqui eu tenho a última camada do sódio e a última camada do cloro. O sódio tem um elétron na última camada. Ele precisaria ganhar 7 para ficar com 8 na última camada, para ficar estável. O que ocorre? Ocorre que o cloro já tem 7 elétrons na última camada. Então só precisa ganhar 1. Aí é melhor o sódio dar 1 elétron para o cloro e ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Aí aqui, ó, o sódio ficou com 8 elétrons na última camada e o cloro, que só tinha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganhou uma bolinha vermelha aqui e ficou com 8. Sódio perdeu mais 1. Cloro ganhou menos 1.
Professor, quem ganha, perde, né? É mais ou menos por aí. Quem ganha, perde, no sentido de ficar negativo. E quem perde, ganha. E quem perde, perde negatividade, fica positivo. Aí, se você encontrar essa representação aqui ou essa, ele está indicando Na+, quer dizer que ele perdeu um elétron. Cl menos 1, ele ganhou um elétron. Famoso sal de cozinha. Eu já falei isso para vocês. Não é qualquer elemento que se junta, não. Tem elementos que são incompatíveis. A questão da água e óleo mesmo, por exemplo. Uma compatibilidade entre eles. Quando os caras olham isso, aí fazem, professor, na prática, por exemplo, o cara descobre um componente como o nylon, que ele não permite a entrada de água nesse tipo de tecido. Não há afinidade química entre a água e entre as moléculas de nylon. Então, os caras descobriram isso, levam isso para a indústria. O que eu quero que tu entenda é isso. Não adianta a gente estar falando isso aqui meia hora, 1 hora, 2 horas. Se tu não sabes que isso aqui, quando os caras descobriram, eles usaram na vida prática. Por exemplo, a gente tem em casa umas panelas, umas frigideiras para fazer o nosso ovinho. Notem que antigamente as panelas elas grudavam o ovo na panela, grudava a carne na panela. Com o Teflon não deixa que haja um contato com a panela. Só que os cientistas agora estão descobrindo que talvez o Teflon ele seja um dos maiores disseminadores de câncer, porque toda vez que a gente faz algum tipo de comida, partículas de Teflon também vêm junto com a comida. E isso pode desencadear problemas no sangue e pode levar a leucemia. Beleza? Então, às vezes, a gente tem que saber que química é bicho danado. As meninas sabem bem disso quando usa amônia. Quando usavam amônia no cabelo, a amônia ela penetra na proteína da gente e ela começa a quebrar a proteína. Eu estou em casa e eu comprei uma carne e a carne é dura. Aí minha mãe manda, olha, pega, passa limão na carne, a afinidade das partículas do limão, do ácido cítrico, com as proteínas, não existe afinidade, não. Quando o ácido cítrico cai nas fibras da carne, ele quebra as ligações proteicas. Então, veja, tu tens que entender mais ou menos isso aqui, ter ideia de como os cientistas chegaram a esse tipo de conclusão. A gente estuda mais aqui a parte teórica, mas isso é utilizado na parte prática. Então, quando o cara percebeu que o cloreto de sódio aqui se juntam a partir da liberação de um átomo de sódio, um elétron, passando do átomo de sódio para complementar a camada de elétrons do cloro, ele sabe que esses compostos aqui podem ser quebrados. Como? Quebrados com água. Quando eu coloco sal, coloco água junto, a água, as moléculas de água quebram as partículas dessas ligações aqui, por afinidade química. Então, outros exemplos que a gente fez, que a gente colocou, você só vê aqui que cada elemento, ele fazendo a sua distribuição eletrônica, ele tem 2 elétrons na última camada. Quando eu vejo aqui, eu boto magnésio 2+. 2+ porque perdeu 2 elétrons. Se o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, 7 elétrons, ele vai precisar ganhar 1 elétron. Cloro 1. Só que para fazer o cloreto de magnésio, eu preciso de 2 elétrons aqui, magnésio. Por isso que eu boto perda de 2 elétrons
E o cloro vai ganhar 1. Só que o cloro aqui, ele está me dizendo que são dois átomos de cloro. A fórmula é essa aqui, ó. Cloreto de magnésio. Só que o cloreto tem duas partículas de cloro. Ele vai precisar ganhar um elétron de um magnésio e outro elétron de outro magnésio. Um elétron de magnésio, outro elétron de um magnésio. Aí o cloro que tinha 7, ficou com 8 partículas para fazer a sua camada estável. Beleza? Outro exemplo do alumínio com hidrogênio. Aí sempre lembrando, vai lá na tabela e olha. Hidrogênio a gente sabe onde ele fica na família 1A. O alumínio, ele é um metal, não vou nem olhar. Então, é metal mais a metal. Metal perde, ó. A metal ganha. Já respondi, nem olhar aqui. Beleza? Tranquilo? Isso aqui você já sabe, já está cansado de falar sobre isso. Reação iônica é metal mais a metal. Beleza? Na tua prova, se tu quiser colocar esse desenho aqui, só para lembrar, tu coloca. Onde mais ou menos está a posição dos metais e dos não metais. Mas eu sou bonzinho. Eu vou deixar a tabela periódica lá para tu. Assim, eu saio da ligação iônica e vou para a ligação covalente ou molecular. Nessa ligação agora vai ser A metal com A metal, A metal com A metal. Aí aqui eu tenho ligação da água. Essa ligação aqui, ó, vai mostrar onde está a posição dos átomos quando eles se juntam. Eu tenho ligação simples, eu tenho ligação dupla, e a gente vai entender também por que que fica esses dois traços aqui. É para dizer que os elementos estão trocando dois elétrons, compartilhando dois elétrons um com o outro. Aqui é diferente de lá. Lá eu tinha metal, que perdia, e a metal ganhava. Aqui, como são dois ametais, os dois ganham elétron. Tranquilidade? Atenção, somente o hidrogênio se estabiliza com um elétron, porque ele é H1. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica. O primeiro elemento da tabela periódica, número 1. 1, o número, quer dizer, o número atômico. Então, ele se estabiliza com 2 elétrons apenas. Os ametais, a gente tem a família 4, 5, 6 e 7. Para se estabilizar, ganham 4 elétrons, 3 elétrons, 2 elétrons e 1 elétron. Exceção, hidrogênio, que sempre precisa ganhar 1 elétron. Está aqui H2O. Ele só precisa de 1 elétron. O hidrogênio precisa de 1 elétron. Está flutuando aqui, ó. O oxigênio já tem 3, 6 e 1, 7, mais uns 8 elétrons. Estabilizou-se. Nas ligações covalentes ou moleculares, ocorre um compartilhamento. Um elétron vai ficar indo e vindo de um átomo para o outro. Precisam entrar em contato um com o outro aqui. Esse elétron ele está sendo partilhado um com o outro. Como é somente um, eu coloco um tracinho aqui na forma estrutural. Como são 2 cloros, Cl2. Outro exemplo, CO2. O carbono está aqui, eles vão compartilhar 2 elétrons cada um. 2 ligações, CO2. Ligação tripla é quando eles vão compartilhar 3 elétrons entre si. Ligação tripla, N2, que é N e N, N2. Tranquilo? Vão compartilhar 2 elétrons cada um, certo?
Por que isso? Porque ele já forma 5A, o nitrogênio. Aí ele precisa de 5 mais 3, 8 elétrons na outra camada. As ligações covalentes podem ser ligação simples, ligação covalente dupla, a gente viu isso agora, ligação covalente tripla. Essa é a atividade que eu quero que vocês façam agora para a gente pensar como é que eu vou adivinhar. Não, você não vai adivinhar não, porque você é nono ano, você ainda vai chegar no primeiro, vai passar no terceiro, você vai ver isso com mais detalhes. Mas se ele perguntar, os compostos abaixos são formados uma ligação iônica ou covalente? Eu vou lá na tabela e vejo onde é que está o potássio e onde é que está o bromo. Onde está o potássio? É isso mesmo? Potássio? É, potássio. E o bromo. Potássio está aqui. É um metal. O bromo está por aqui, ó. É um ametal. Metal mais ametal, ligação. Ligação iônica, não é isso? Metal mais ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. Mas quando eu pego o nitrogênio e o hidrogênio já sei que é um ametal. E o nitrogênio também é um ametal. Ametal com ametal, eu vou colocar aqui para você, mas você depois pesquisa em casa com muito carinho. Aqui é a ligação iônica. Aqui é a ligação covalente. Hidrogênio, ou iodo. Duas partículas de iodo juntas. Ametal mais ametal. Ametal mais ametal, ligação covalente. Lítio e oxigênio. Metal, o lítio é um metal, e o oxigênio é um ametal. Metal mais ametal, ligação iônica. Hidrogênio a metal, flúor a metal, ligação covalente. Oxigênio, bem pertinho ele está dos gases nobres, ele é um ametal. Duas partículas de ametais, ligação covalente. E, por último, o cálcio com oxigênio, metal mais ametal, ligação irônica. Olha, iônica. Tá vendo como é fácil? Agora, eu preciso que você pelo menos olhe lá na tabela para a gente fazer essas questões. Próxima aula a gente vê ligação metálica, que é bem facilzinho, para a gente entrar em outro assunto já. E começa a dar uma olhada no livro para fazer as questões que eu vou colocar lá para você. Valeu? Valeu, fera.